estou como aluno especial no curso e na matéria. Esse trabalho ele foi feito baseado em 6 artigos. Aqui tem os recortes dos artigos, né, e todos eles foram retirados do periódico CAPES. Na frente, né, lá no final, tem as referências, tem todas as referências, mas apenas já para antecipar que ele foi retirado da base da CAPES. A manufatura aditiva, ela vem ganhando cada vez mais campo dentro da indústria. Por que isso? Porque ela consegue dar uma resposta rápida. A gente consegue ter uma ação muito mais rápida com ela do que em outros tipos de manufatura. Então a gente consegue fazer o desenho e consegue colocar para fabricar de forma aditiva, né? Fazer a impressão daquele item. Ao contrário, né, da subtrativa, que seria uma usinagem, que a gente acaba pegando um bloco e vai removendo, removendo, dependendo da peça, a gente tem diversas operações, é um pouco mais complexo, e também a manufatura formativa, que a gente acaba vendo como a fundição, né? Então, ali na fundição, a gente tem tanto que fazer o molde, depois a gente tem que depositar o material, e aí sim, depois tirar a peça e ainda fazer todo o pós-processamento. Então, hoje a manufatura aditiva ela vem ganhando espaço por uma resposta rápida que ela consegue dar para a gente na maioria dos casos. A gente vai estar falando um pouquinho da aplicação da manufatura na parte da manufatura aditiva, na parte de injeção de molde, né? Na parte de fabricação do molde, né? Como que ela pode ajudar. Então, só para entender, né? O que que seria um molde? O molde nada mais é do que uma ferramenta mecânica, né? Que ela vem, desculpa, o molde é uma ferramenta mecânica, né? Como diz, é um molde onde vai ser injetado alguma coisa e depois a gente vai abrir ele e vai acabar saindo uma peça. Então ele acaba fornecendo para a gente, né? Fornecendo não, mas ele acaba entregando para a gente um alto rendimento, né? A gente fica injetando material e tirando peça. Isso é bom para estar fazendo em larga escala. Aqui tem uma ilustração simples, né, para a gente, que eu busquei aqui. Então, o molde, daí dentro do molde eu tenho um inserto aqui que vai ser injetado o material e aqui que vai sair as peças, né? Tem os canais de alimentação, tudo aqui que a gente pode enxergar. E como que funciona? Eu vou estar mostrando adiante, mas aqui é toda a máquina, né, de injeção e o molde aqui. Então, todo o processo da máquina de injeção e o molde que vai receber o material aqui. Adiante, aqui eu tenho o passo a passo. Então, a matéria-prima, né, que ela vai estar em grão, né, em grão sólido, né, ela é inserida na máquina. Ela vai ser inserida através do funil, né. Ela vai ser direcionada para um cilindro, então ela vai sair para esse cilindro aqui e essa rosca aqui vai jogando o material para frente. Claro que quando ela vai jogando, esse material que estava sólido, né, ele vai derretendo, ele vai se tornando líquido, pastoso, para estar entrando na parte do molde. Então, o aquecimento da matéria-prima aqui, né, até que atinge seu estado viscoso, é feito por resistência elétrica. Ao final do percurso, o polímero, né, ele vai passar pelo canalzinho e vai acabar preenchendo toda essa matriz, todo o molde, tá? E como que funciona esse processo? Então, a gente tem uma parte de injeção, compressão, aqui só para falar, né? Então, esse eixo aqui é de pressão e esse eixo aqui é de tempo. Então, a primeira operação, né, a gente vai acabar fazendo o quê? Observe que na fase inicial, quando a rosca está avançando, né, ela vai transferir o material fundido para dentro da cavidade do molde, até que ele seja totalmente preenchido, né? Então, vai pegar, vai jogar todo o material para dentro do molde. Na sequência, vai ocorrer a fase de compressão, que é essa daqui. Beleza. E depois a pressão vai ser aumentada para ter a compactação do produto, né? A fim de compensar a parte da redução volumétrica dele. Na sequência, vai aplicar um processo de recalque, que vai fazer a compactação final do material para garantir a geometria da peça. E posteriormente, vem aqui, só um detalhe, né? Essa parte vermelha é a parte mais crítica do processo, porque é a resistência do molde, né? É o aumento, aqui é o aumento de pressão e temperatura que ocorre nessa fase de compressão aqui, tá? Depois que faz o recalque, ele vai resfriar e depois a gente vai acabar tirando a peça.
Então, observem aqui numa parte de gráfico que a parte de resfriamento ele acaba equivalendo, e a gente consegue ver aqui essa parte aqui também, recalque o resfriamento aqui, que ela acaba tendo muito tempo. A gente gasta muito tempo nela, não muito tempo, estou me expressando errado, mas ela tem uma grande representação na parte de injeção. Então, como eu disse, eu tentei trazer aqui, né? Representa em média 60 e 70% do tempo total do ciclo de injeção, a etapa de refrigeração, né? Com isso, a geometria dos canais de refrigeração, ela pode e ela tem grande influência no processo de injeção da peça plástica. É, a gente considerando que a maior parte do tempo de fabricação, na parte de injeção, né, está relacionada ao resfriamento, a gente vem aí sim entrar com a manufatura aditiva. Por quê? As manufaturas hoje, pode-se dizer, convencionais, tradicionais, não permite que a gente faça canais de refrigeração complexos. Então aqui tem alguns exemplos, né? Todos ia falar todos da direita, mas é mentira, porque tem um da esquerda aqui. Então esse da esquerda a gente foi um molde produzindo esse canal aqui com manufatura aditiva, esse da direita também com manufatura aditiva, um projeto, e esse aqui também da direita com manufatura aditiva. Então, com a manufatura aditiva, a gente consegue produzir moldes com canais complexos, ao contrário da manufatura convencional tradicional, que só nos permite fazer canais de refrigeração mais simples. Isso por causa da complexidade, né, que é fazer um canal desse. E até mesmo hoje, porque pelo menos eu desconheço, a gente não tem ferramenta de usinagem para estar fazendo isso daqui. Então, a gente acaba fazendo na manufatura tradicional canais mais simples. Então, isso acaba influenciando na hora de retirar uma peça, tá? Portanto, o uso de manufatura aditiva hoje, do manufatura aditiva, ele acaba sendo usado no molde, ele é bem quisto, né, bem visto, por essa oportunidade que a gente tem de estar fazendo canais de refrigeração complexos. E por que canais de refrigeração complexos? Porque ele tem grande influência na produção da peça injetada. Aqui tem um comparativo, né, de bom e ruim, né, o que é positivo e negativo, né? O que a gente hoje tem de negativo? Geração de defeitos de porosidade na injeção. A manufatura aditiva, por muitas vezes, acaba não entregando uma boa porosidade, uma boa superfície, e às vezes acaba, na hora de injeção, acaba, entre aspas, atrapalhando, né? Por isso a necessidade de um pós-processamento, né, do molde. Custo elevado ainda de materiais para a produção de molde e poucas empresas ainda fazem uso da manufatura aditiva para a produção de molde. Então é um conhecimento que ainda está amadurecendo, né? A gente está num processo, a gente está no meio do caminho, mas ele já acaba sendo usado por muitas empresas, mas não por todas ainda. Falo muito no sentido de as empresas já estão de olho nisso, né? Agora os pontos positivos, né? A gente tem uma possibilidade de confecção de moldes complexos, com canais de refrigeração melhores posicionados, que foi como eu mostrei ali, potencial de melhoria e redução de tempo no ciclo da injeção, devido ao posicionamento dos canais. Então, como eu tenho canais complexos, eu consigo adicionar mais canais com curvaturas, geometrias diferentes, e até isso pode ajudar no processo da peça, né? Porque ela acaba, às vezes, reduzindo o cycle time. Por quê? Se eu tenho um canal de refrigeração ele mais otimizado, ele vai refrigerar mais rápido, tudo, a peça vai chegar mais rápida no formato, de forma simplista falando. Tempo de produção do molde de injeção, né, relativamente baixo. Então, com a manufatura aditiva, por vezes a gente consegue retirar esse molde, né, extrair um molde, fazer um molde rápido. Até ali eu não trouxe aqui, mas os artigos eles acabaram demonstrando. Mas isso vai muito de qual molde é, de qual aplicação que é. Mas os comparativos de peças mais simples, a manufatura aditiva ela salvava em média ali 40, 50% do tempo. Isso em dois artigos que eu vi, né? Como eu achei que são poucos artigos que eu vi, dois falando na parte de tempo, eu resolvi não afirmar, não bater. Mas mostrou-se que sim, a gente acaba ganhando tempo na hora da produção do molde, tá? E aqui tem as referências, né, daqueles artigos que eu acabei utilizando. E é isso. Agradeço a atenção de todos e obrigado.